tá? Então isso é... Tem uma história assim, não sei se eu tô falando, quando você fala que tá gravando, aí vai pra prova, Tem, mas é porque a pergunta do João foi no sentido de você esconder, entendeu? Você dizendo que está gravando, a pessoa tem a opção de desligar. É porque, em tese, a ilicitude estaria justamente de você estar, né, pegando a pessoa desprevenida, a pessoa ali sem saber que você está fazendo isso, você pode estar até instigando ela a falar coisas que ela não falaria, né, no normal. Isso aí entra, não é, a nossa aula não é de processo penal aqui, mas vocês vão estudar semestre que vem, que algumas causas de anulação de flagrante da polícia entra por causa disso, né? O que chama flagrante preparado, o policial, aquela história do policial que se disfarça de comprador de droga, chega pro cara, e aí, pô, me dá aí um papelzinho de 20, 30, sei lá, aí o cara, não, eu não tenho não, não faço isso. Não, mas então busca, arruma pra mim, eu pago o dobro, não sei o que, o cara traz, ele tá preso. Preso em flagrante. Então, esse tipo de situação poderia acontecer também na escuta, e acontece, né? Tem casos em que os policiais, eles sabem que ali é uma casa que funciona como boca de fumo, estouram a boca de fumo sem mandado, sem nada, e aí diz, não, a gente recebeu uma ligação anônima. O anonimato é vedado na Constituição, essa questão de ligação anônima é muito polêmica também para denunciar, então eu conheço juízes que já cansaram de anular a prisão, soltar o camarada por causa disso. Falar, não, como é que você soube que ali era um ponto de droga? Uma investigação, mas como vocês chegaram a isso aqui? Uma denúncia anônima. Pô, mas espera aí, uma denúncia anônima? Aí vocês deslocaram 2 policiais para ficar 24 horas durante 2 semanas na frente de uma casa. Não parece um procedimento muito adequado. Então, essa questão acaba virando, às vezes, o ponto principal de um processo inteiro. Você ficar discutindo se é ou não válido, tá? Depende da natureza da denúncia. Às vezes é uma coisa de tráfico de drogas, às vezes você quer denunciar. Não, mas aí para poder entrar na casa, porque lembra da garantia constitucional? A casa é asilo inviolável. Ninguém podendo nela entrar, senão com mandado judicial durante o dia. Aí a polícia faz esses flagrantes à noite, ou então para prestar socorro. Eu tenho um amigo da Polícia Federal que ele diz que o pessoal, quando vai cumprir mandado, tipo, saiu o mandado, mas só pode a partir das 6 da manhã. Aí, para não correr o risco do cara fugir de madrugada, aí eles pegam, colocam uma agente feminina do outro lado da casa, aí ela grita, socorro, socorro. Aí os caras invadem a casa, foi para prestar socorro. Fala sério, né? Mas o pessoal faz, cara. O pessoal faz. Aí fala, por que... Ih, olha aqui, flagrante aqui tá acontecendo, tal, não sei o que mais. Aí ele diz, não, eu entrei para prestar socorro porque a gente ouviu gritos de socorro. Não sabíamos o que estava acontecendo, vimos que tinha uma agitação na casa. Quando entramos, não havia perigo, mas pegamos drogas e armas e dinheiro, né? Então, acontece isso. E quando os jornalistas fazem uma denúncia, por exemplo, faz esquema para mostrar que está fazendo... Tipo no caso do Sombra, aquele negócio lá para pegar o cara. Tudo é isso que eu disse para vocês. Dependendo da forma que a coisa for feita, você pode criar um escândalo, o cara pegar uma prisão ali em flagrante e tal, lá na frente o judiciário anular o processo todo. Dependendo da forma que for feita. Porque se você for instigado a praticar um ilícito, vamos supor, naquele caso do Sombra lá, do jornalista que acabou resultando na prisão de uns secretários, né, e do secretário de comunicação do GDF e outros mais. Ali o camarada já foi para subornar, mas poderia ter sido o contrário. Ele era uma testemunha no processo de acusação contra o governador. Ele poderia, com a polícia, chegar e fazer, faz o seguinte, se o governador me der aí 2 milhões, eu testemunho, eu inverto, eu mudo meu depoimento. Aí o cara sai, busca os 2 milhões, quer dizer, ele está sendo trazido para o ilícito, não foi ele que foi lá propor. Isso aí você consegue discutir em cima até chegar a um ponto de anular o processo por causa disso. Vai ter prisão, vai ter todo aquele escândalo. Isso é natural, no nosso país isso é natural. A gente saiu de uma ditadura em que a liberdade de imprensa foi, né, completamente aniquilada. Viemos para uma democracia que ainda não se afirmou completamente. Então a imprensa hoje ela corre solto, a ponto de estimular os agentes públicos a praticarem crime.
Porque o agente público que pega informação sobre segredo de justiça e que sabe que pegar segredo de justiça e divulgar é crime, o camarada faz isso porque o jornalista vai e diz, ó, sigilo da fonte. Mas o jornalista está instigando um agente público a praticar outro crime e não percebe que ele está fazendo isso, né? Então essas coisas acontecem. Mas igual o caso que você citou aí da questão da denúncia anônima. Por exemplo, se eu ligo e faço qualquer tipo de denúncia, seja de que uma caseira tem o tráfico de drogas ou abuso sexual ou qualquer outra coisa. Por exemplo, essa denúncia, mesmo que seja algo que seja infundado, não exista, qualquer um agente teria o dever de verificar. Você pode investigar. Por exemplo, de que muitos juízes acabam pegando assim para descobrir que foi algo assim forjado, que, por exemplo, mandam 2 agentes, ficam 2 semanas lá vigiando. Mas não seria o dever dessas pessoas ficarem o tempo necessário até ter certeza que aquilo existe ou não existe? Sim, poderia, mas assim, eu estava fundamentando na história de você dar um flagrante de madrugada dentro de uma casa, né? Mas, de qualquer forma, a questão é, o lugar onde você mora é tão seguro a ponto de ter 2 agentes de polícia 24 horas vigiando ali para proteger as redondezas? A gente às vezes tem um problema que você fica 10, 15 minutos esperando a viatura da PM chegar e não chega. Então, não existe polícia suficiente para você estar em todos os lugares 24 horas. Então, se o delegado optou por pegar 2 agentes, colocar naquele lugar ali, tem que ter alguma coisa, né, um pouco, que ele não é nem que ele já tem que ter muita coisa densa, mas ele tem que poder justificar. Agora, você faz uma prisão em flagrante e justifica que, não, estava passando, ou a gente resolveu ficar aqui de Campana um dia só porque a gente recebeu e vimos lá entrar muita gente e sair muita gente. Beleza, numa festa isso pode acontecer, entrar muita gente e sair muita gente. A polícia não sendo convidada não pode entrar, né? Então, é porque isso não acontece onde a gente vive. Isso só acontece com o pessoal mais pobre. Isso acontece lá assim, naqueles lugares de chaparral, pessoa onde você tem boca de fumo dentro da comunidade ali. Aqui, isso eu estou falando no Distrito Federal, né? Em tese, isso no Rio de Janeiro seria só em morro que a polícia faria um negócio dela, para que lá não faz, porque a polícia não fica investigando em cima de morro, porque as poucas vezes em cima não dá, né? Ele já tem que ir no direto, é aquela operação que sobe, passa o rodo, entra o caveirão, depois desce limpando. Porque eu lembro quando eu era moleque, assim, uns 15 anos, eu lembro um caso, uma vez que teve um jornalista da Rede Globo que estava fazendo uma matéria, escondido, e botaram o cara no micro-ondas, né? Quando pegaram, micro-ondas bota o cara assim, enche de pneu, joga gasolina e toca fogo. Aí o cara fica com a borracha derretendo, queimando. Hã? É esse que eu tô falando. Eu não sei, não. O 15 anos eu ia contar outra história. Quando é que foi? Não. Quando foi o Tim Lopes? Mas esse não é esse que eu ia dizer dos 15 anos. Os 15 anos que eu ia dizer, antes desse, eu ia mudar. Eu até mudei no meio do caminho. É porque eu achei que vocês iam ficar muito chocados, por isso que eu mudei a história. Mas então eu vou contar. Uma agente de polícia estava fazendo uma investigação e ela estava tirando foto escondida no morro. E o pessoal pegou essa agente de polícia. Eles fizeram tudo que vocês podem imaginar de atrocidade com essa gente antes de matá-la. E eles terminaram de matá-la com uma faca, enfiando a faca no órgão genital dela e abrindo ela de baixo para cima. É por isso que eu mudei de história no meio do caminho. Eu sabia que vocês... Mas antes disso, ela sofreu várias agressões. Arrancaram vários pedaços dela com dentada. Foi um negócio bem chocante, por isso que eu lembro. Esse que foi dos meus 15 anos. Hã?